Como eu disse na introdução, esse é um tema, são dois assuntos que mexem muito com a curiosidade das pessoas, né? Sono, sonhos, como que eles funcionam, a gente chega, deita, tá cansado e pum, e só acorda no outro dia e não acontece nada. Nosso espírito, ele se liberta do corpo, não se liberta, a gente tem algum controle sobre isso, como é que isso funciona, né? Esse tema ele foi sugerido por um dos nossos ouvintes, o Elton Vinícius, o @EltonRaul, né? O Elton mandou como sugestão e a gente acatou a ideia, porque é sempre um tema muito legal da gente trazer aqui. Toda essa parte de pesquisa desse episódio a gente fez a partir do Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, um dos livros mais importantes do Pentateuco de Kardec, e também, claro, da nossa doutrina espírita. Já falando sobre o livro, um pouco logo de cara assim, ele já traz dois questionamentos que são praticamente a base desse episódio, né? O que fazemos quando dormimos e o que são os sonhos? Duas perguntas que, claro, são fundamentais e essenciais para o nosso estudo de hoje. Toda essa parte do Livro dos Espíritos sobre o sono e o sonho você vai conseguir encontrar no capítulo 8, então lá na parte de Emancipação da Alma, questões da 400 até a 412. Adentrando então, agora vamos para a parte teórica. O sono, de fato, ele é o descanso do corpo e a libertação do espírito, né? Quando a gente está assim repousando, né, o corpo já não precisa mais do espírito, então ele utiliza esse momento do sono para explorar. A gente pega como exemplo como se fosse um enclausuramento da nossa alma, né, do nosso espírito, quando ele está acordado, quando o nosso corpo está acordado. Ele fica preso, ele tem que corresponder exatamente àquilo que o corpo vai acabar guiando. A partir do momento que a gente descansa, repousa, tira um cochilo, né? A gente entra num momento mais pleno do descanso, é dado como um momento de liberdade do nosso espírito. Como eu disse aqui, um pouco antes, o corpo já nesse momento que a gente está em descanso não vai precisar de nenhuma das atividades, não vai precisar da presença, da utilização do espírito. Sendo assim, o espírito tem total liberdade para lhe fazer o que quiser. É nesse momento, essas ações, essas histórias, esses encontros que a gente tem, que a gente depois, quando acorda, recorda, ficou até engraçado, são justamente os próprios sonhos. E aí que a gente vai começando a chegar no ponto de, são os nossos sonhos, mas eu tenho sonhos às vezes muito bizarros. Eu sonhei uma vez que eu estava correndo sobre a água e aí depois eu encontrei com um caminhão passando, sabe aquelas coisas que a gente não consegue explicar direito, ou pessoas que nos encontramos, conversamos, viramos grandes amigos ou inimigos durante o sono, e a gente nem imagina quem seja essa pessoa. O Livro dos Espíritos ele nos traz a explicação, né, que esses sonhos bizarros ou muito doidos são simplesmente vivências de outras vidas, reinterpretadas, claro, né, porque às vezes quando a gente acorda a gente tem que tentar raciocinar essa história do que a gente passou, então são sempre reinterpretações ou situações de que ainda veremos em existências futuras. Então nesse momento do sono, a gente consegue ter acesso às vezes à vida futura. Claro que como a gente não conhece, a partir do momento que a gente acorda e tem fragmentos do sonho, tudo fica muito confuso na nossa cabeça, mas não é fruto da imaginação. É de fato vivências que o nosso espírito pôde explorar durante o nosso descanso e que a gente agora tenta, enquanto o espírito encarnado novamente, né, não que deixa de estar encarnado, tenta reinterpretar todas essas informações e trazer algo para o nosso crescimento ou para a nossa reflexão. O Livro dos Espíritos ele ainda também nos coloca, né, que os espíritos mais elevados, durante esse momento do sono, eles procuram utilizar isso para o bem. Então eles buscam encontrar com seus mentores ou superiores e tirar alguma lição, tirar algum proveito desse momento. Ele utiliza como se fosse uma nova escola, como um estudo para ele aproveitar e aplicar durante o momento que ele estiver acordado. Agora, os espíritos pouco elevados utilizam desse momento do sono para regredir a outros mundos inferiores em relação à Terra, né? Eles acabam procurando antigos afetos, vivências ligadas muitas vezes ao prazer e que obviamente nos geram perturbação. Então, claro, como sempre, o livre-arbítrio fica aí aberto até durante o nosso sono, né? O espírito ele tem essa possibilidade.
dele acessar e encontrar com pessoas que ele quiser, com mundos que ele quiser, e essas diferentes dimensões. E a partir daí, que fica aqui um alerta, né? Até uma dica que eu deixo. A importância da oração antes do sono. Por quê? Muitas vezes o nosso espírito ele acaba sendo guiado para um mundo inferior ou superior, para espíritos amigos ou não, simpáticos ou não simpáticos, de acordo com aquela carga vibratória que a gente está emanando pouco antes do nosso descansar. Então tá aí a importância de você, antes de dormir, tentar vibrar positivamente, tentar agradecer, fazer uma retrospectiva de como foi o seu dia. Isso é ótimo para o seu espírito. Você vai perceber, e eu já fiz o teste comigo mesmo, a diminuição de perturbações pelo seu sono. Você vai conseguir vibrar, estar vibrando energia boa, e isso vai te levar a lugares bons. Ou então, pelo menos vai evitar que você tenha perturbações com uma certa frequência. O Livro dos Espíritos tem uma frase que eu achei incrível. Ele coloca assim: o sono é a porta que Deus lhes abriu para contatar seus amigos do além. E aí ele utiliza o exemplo, é como se fosse a folga depois do dia de trabalho, né? Então a gente tem o nosso dia, a gente tem toda a nossa experiência acordado, e no momento que a gente vai descansar, que a gente vai dormir, é o momento que o nosso espírito se liberta e ele vai encontrar os seus amigos, é o momento de folga dele. Achei incrível, é uma forma muito leve, né, de se compreender. Tratando então um pouquinho desse assunto de forma mais leve, eu acho que quase todo mundo já teve algum sonho que teve um encontro com algum parente que havia falecido, algum ente muito querido que havia desencarnado. Essas são as oportunidades, né, que Deus, em sua misericórdia, nos deixa ter encontro com essas pessoas, que a gente possa amenizar um pouquinho a saudade, que a gente possa se encontrar. Então, nesses momentos, para essas pessoas que nos fazem bem, aproveite, né? Tente, de alguma forma, utilizar isso para o seu crescimento ou para amenizar a sua dor, se ainda te machuca tanto, né? Às vezes uma perda recente. Tá certo, mas nem sempre eu sonho. Eu não tenho essa frequência de sonhar. E aí? A gente não sonha sempre porque nós não nos lembramos de tudo que vimos, né? E além disso, a alma ainda não desenvolveu todas as suas faculdades para que a gente consiga recordar de tudo aquilo que a gente passou durante a noite anterior. Então não é que a gente não chegue a sonhar tanto, né? A gente sonha todas as noites porque temos as vivências do espírito de todas as noites. Ele não fica repousado no nosso corpo, ele sempre vai acabar se libertando. Mas a questão é de como é que o seu corpo está conseguindo registrar ou não essas informações. Se ele está conseguindo se lembrar ou não do que fez. E aqui fica mais um alerta, né? O sono também não é só maravilha, né? Se a partir do momento que o nosso espírito tem liberdade, ele vai então encontrar coisas boas ou coisas ruins. E são nesses momentos que, se a gente não tiver muito atento, aqueles espíritos ruins acabam nos atormentando, né? Eles se aproveitam desse momento em que o nosso espírito está livre e vagando, não tem a necessidade do nosso corpo. Então, se às vezes você não tem a capacidade visual, você não tem uma mediunidade, é durante o seu sono que pode ser que um espírito ruim apareça. Aí, novamente, retomo a importância e aquele conselho que eu dei da oração, da sua vibração, de como vai estar o seu corpo, a sua mente, pouco antes de você relaxar. Outra questão que traz o Livro dos Espíritos para eu ter acesso ao sonho, eu preciso formalmente, vamos dizer assim, entre aspas, pegar e estou disposto agora a dormir. Pronto, vou deitar na cama e agora eu vou dormir. Só assim, nessa condição, que eu vou ter sonhos? Não. Basta um simples cochilo, basta que as nossas faculdades elas se libertem um pouco, né? A partir do momento que a gente repousa as nossas faculdades para o sono, o espírito já consegue ter esse acesso livre, né? Novamente citando esse aspecto entre o corpo e o espírito, é sempre um jogo de forças, e também o Livro dos Espíritos nos traz isso, né? Quanto mais fraco estiver o nosso corpo, mais livre fica o nosso espírito. Então, a necessidade de estarmos ligados ao nosso corpo, a necessidade de estarmos bem psicologicamente, porque se a gente tiver um corpo, né, que esteja totalmente vulnerável, de certa forma o nosso espírito vai tomar a liberdade para fazer o que quiser. Então é sempre esse jogo, é uma balança. Mas quando eu vou dormir, eu tenho às vezes ideias geniais, e quando eu chego para acordar e consigo tentar raciocinar um pouco disso, eu já esqueci tudo.
Isso já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com o mundo todo. E a gente fica revoltado, né? Nossa, eu tive uma ideia tão brilhante, cara, por que é que eu não lembrei? Como é que eu não consigo mais retomar isso? O Livro dos Espíritos nos responde. Se o corpo esquece, o espírito vai lembrar sim no momento mais necessário, mais adequado, em forma de inspiração. É mais ou menos aquela ideia de que o que é nosso vai chegar até nós. Então, se você teve aquela ideia brilhante, calma. Em algum momento, por uma intuição do seu mentor espiritual ou pelo seu próprio espírito, ele vai trazer no momento oportuno. Calma. Outra questão muito interessante. As ações dos espíritos, as ações do espírito, na verdade, durante a noite podem fatigar o nosso corpo. Essa é uma afirmação e é fato. Isso acaba até explicando muitas vezes aquelas noites mal dormidas, né? Em que parece que a gente dorme e acorda no outro dia ainda mais cansado. O Livro dos Espíritos ele traça um paralelo, né? Um comparativo, que o espírito seria como se fosse um balão e o nosso corpo físico como um poste. O balão está preso ao poste. De acordo com a movimentação do balão com o vento, certamente o nosso corpo ele vai acabar sentindo essa movimentação. É como se fosse algo assim. Se o espírito estiver livre e fazendo o que ele quiser fazer por aí, o nosso corpo vai acabar sentindo. Por isso que a gente acaba ficando fatigado. Isso é natural. Cito então, reforçando, mais uma vez, a importância de estarmos tranquilos, estarmos bem preparados, com boas vibrações um pouco antes do nosso descanso, que a partir daí a gente vai conseguir ter uma noite de sono mais tranquila e sonhos mais amenos. Como eu disse então na introdução do nosso episódio, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doenças. E quando a gente vai falar um pouco sobre as doenças, a gente precisa entender por que nós adoecemos e também qual que é, na visão espírita, o sentido de tudo isso. O que a doutrina tenta nos ensinar ou nos passar como mensagem. Quando a gente vai estudar então, falar um pouco sobre doenças, a gente percebe um dos pontos principais, a frase máxima, né, que a gente utiliza na doutrina espírita quando falamos sobre doenças, não existem doenças e sim doentes. Vamos aqui então estudar um pouco o sentido dessa frase, né? Qual que é o grande objetivo dela. Fazendo o estudo desse episódio aqui, nosso podcast, eu encontrei no blog Momento Espírita um questionamento muito interessante e a partir daqui a gente consegue responder a questão anterior. A ciência ela avança tanto, mas por que a gente não consegue erradicar todas elas do planeta? E a resposta é muito simples, porque nós tratamos os efeitos das doenças e não as causas. Ou seja, a gente cuida muito mais do corpo e a gente trata pouco do nosso espírito. A gente então tem que compreender que o problema, a doença em si, ela parte dentro do nosso espírito. E às vezes a gente só quer utilizar um remédio, utilizar algum outro método paliativo que só vai cuidar somente do nosso corpo físico. Partindo desse ponto, a gente conclui que o corpo físico ele é simplesmente o reflexo daquilo que a gente cultiva dentro de nós, né? Em nosso espírito. Dentro do próprio blog Momento Espírita, eles nos colocam questões ligadas a conflitos, ódios e ressentimentos, eles geram tumores e câncer para o nosso corpo físico. Questões ligadas ao nosso espírito, que nós vibramos e pensamos em vingança, elas geram em nosso corpo físico a úlcera. As angústias levam à crise nervosa e enxaquecas. A inveja, a cólera e a competitividade nos geram indigestão, hepatite, diabetes, artrite e hipertensão. Aquele caso de um desamor pessoal e muitas mágoas que a gente carrega em nosso pensamento e no nosso espírito vão nos levar ao câncer de mama para as mulheres, ao câncer de próstata para os homens e aos infartos de um modo geral. Essas informações que a gente pega também no blog Momento Espírita tem como base o livro de Joana de Ângeles, né, psicografado por Divaldo Franco, que se chama O Autodescobrimento. Porém, quando a gente vai falar sobre essas doenças, a gente vai pensar, poxa, vamos pegar aqui um exemplo do câncer de mama. Uma mulher que fala, nossa, eu tenho câncer de mama. E aí a causa do câncer de mama seria um desamor pessoal ou alguma mágoa. Às vezes a mulher vai falar, poxa, mas eu não tenho nenhum tipo de mágoa, eu não tenho qualquer tipo de desamor. Por que é que isso acontece comigo nessa encarnação? Porque às vezes essas questões ligadas às doenças que temos hoje, as consequências, podem ter causas não só nessa vida, mas também em vidas passadas. E qual a saída para isso tudo? Como que a gente vai conseguir tratar de forma eficaz
essa cura, né? Como vamos conseguir a cura do próprio espírito em si, e não somente a cura do nosso corpo. A gente tem que mudar atitudes, a gente tem que mudar a nossa forma de viver. É aquela frase, orai e vigiai, o tempo todo. A oração vai elevar os nossos pensamentos para que a gente consiga, então, vibrar de forma mais positiva. Isso, consequentemente, vai nos blindar de alguma maneira. O vigiar está muito mais no sentido de que nós devemos vigiar quais são as nossas atitudes, o que a gente vem fazendo hoje, de bom ou de ruim. A gente tem que se atentar muito mais a isso, e às vezes a gente esquece. Vivemos muitas vezes no automático e nem percebemos as consequências que isso pode gerar, tanto para o nosso espírito quanto para o nosso corpo físico. Vou aproveitar e deixar como sugestão para que você ouça o episódio 5 do nosso podcast, Pensamento e Vibração. Lá eu acabo comentando um pouquinho sobre a importância de tudo isso, né? Da gente vibrar e orar positivamente sempre sobre esse assunto que a gente está tratando e como isso pode nos ajudar para essa cura verdadeira. Frase importante: toda doença procura nos dar uma mensagem, tenta nos trazer um alerta. É hora de nós mudarmos as nossas atitudes. É aquilo que a gente falou então anteriormente, a gente precisa prestar atenção no que estamos fazendo e assim que a gente identifica, temos um diagnóstico, a gente tem que mudar. Questão importante: a doença sempre será reflexo das causas do espírito? Não, nem sempre. Por exemplo, eu coloquei aqui como exemplo um fumante. Um fumante que tem um câncer no pulmão. E a gente verificou anteriormente que o câncer no pulmão pode ser de alguma mágoa ou um ressentimento. Não vai, nesse ponto não vai ser o ressentimento, né? A questão ligada ao seu pensamento, à sua vibração que vai gerar esse câncer no pulmão. Aqui é claro, é nítido que são atitudes nossas. Nós temos práticas erradas em nossa vida. E isso vai acabar repercutindo, está muito mais ligada a uma questão da lei de ação e reação do que necessariamente algo ao nosso pensamento. Usando esse mesmo exemplo do câncer no pulmão, qual que é a justificativa então de uma pessoa que também contrai, né, o câncer no pulmão sem nunca ter fumado? Gente, a resposta é totalmente clara e nítida. Se não for a vida anterior, qual que seria o motivo? Pensando sempre, né, numa pessoa que tem práticas saudáveis, uma pessoa que se cuida, que jamais teve contato com alguma substância nociva, só a vida anterior, só as práticas de vidas anteriores que vão poder justificar tudo isso. Poxa, mas por que isso não é tão claro pra gente? Por que a gente não chega no médico, né? E ele já vai falar, não, isso daí é uma questão totalmente do seu lado mais espiritual. Claro, né? Porque, primeiro, que a ciência ela está totalmente ligada à matéria. Ela ainda não adentrou esse universo do espírito. Sendo assim, a própria ciência, de uma forma geral, ela ainda não descobriu o nosso perispírito, né? Esse envoltório que liga o nosso corpo ao próprio espírito em si. E grande parte das doenças ou anomalias que nós temos, né, em vida, são de registros no perispírito, de vidas anteriores ou até dessa própria vida. Quero aproveitar e deixar aqui um convite para você que está ouvindo esse podcast nesse momento. Pense, quais são os sentimentos ruins que você carrega hoje? Vale a pena tudo isso? O que isso pode gerar para o seu futuro? Reflita um pouco. Veja aí exatamente o que você vem fazendo hoje que pode estar te afetando, tanto agora quanto pode te afetar no futuro. Além disso, como você vem cuidando do seu corpo? O nosso corpo é o nosso templo. O que pode melhorar ainda nisso? Você pode fazer uma atividade física? Faça. Você pode se alimentar um pouco melhor? Pense nisso. A gente tem duas certezas na vida: a morte e de que esse corpo será o mesmo até o final da nossa encarnação. Então, vamos cuidar dele? Após esse tempinho aí de reflexão, eu quis trazer aqui hoje para o nosso episódio, nosso podcast, um trechinho do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. Ele é um dos grandes, ele é um juiz de direito, um dos grandes escritores sobre a doutrina espírita, e que trata isso tudo de uma forma muito leve. E ele deixa aqui logo no seu primeiro capítulo uma mensagem muito bacana, é bem curtinha. Ela é assim: quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso,
Não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Nunca é tarde para mudar de caminho, por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas. Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Aí o José Carlos ele nos coloca aí basicamente o que a gente acabou comentando aí em todo o nosso podcast, né? A doença é sempre um alerta, a doença é sempre uma mensagem para que a gente se corrija em nosso espírito e a gente vai ter resultados muito positivos para o nosso lado espiritual e principalmente para o nosso lado corporal, físico. Então vamos agora entrar de fato no tema do nosso episódio, que é sobre a perda de entes queridos. Quando então a gente toma esse assunto sobre a perda de entes queridos, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é uma questão, um assunto que envolve sentimentos, envolve angústias, envolve saudade. E a morte, a perda, o luto, ele é muito subjetivo para cada um. Tem pessoas que sentem a morte com choro, copiosamente, seja no dia do velório, seja depois em casa. Tem pessoas que conseguem se resguardar um pouco e tratam muito mais a questão da saudade. Então é sempre um tema muito subjetivo, né? A gente não pode considerar uma pessoa que sente muito a morte aquela que chora mais do que a outra. Então vamos tratar com cuidado esse assunto. Até porque só mesmo uma mãe sabe a dor que é perder um filho e só mesmo um filho sabe qual que é a dor de perder uma mãe. Então nunca é muito fácil da gente falar sobre isso. Reforçando, esse episódio ele não tem a intenção de julgar nada ou ninguém, mas a gente tem a proposta de oferecer um pouco de luz, né? Uma alternativa para essa compreensão do momento da morte, um momento tão complexo para todo mundo. Inclusive nós espíritas. Às vezes as pessoas colocam: "Ai, você está tão triste, mas você não é espírita. Você sabe que a pessoa morreu, mas ela está no plano espiritual, ela está bem." Então, mas é o que eu disse no início, né? É sempre muito subjetivo, cada um interpreta a morte de uma forma. E a gente tem nada mais do que respeitar. Primeira pergunta, então, sobre a perda de entes queridos. Por que que isso ocorre? Porque é o ciclo natural da vida. Nascer, morrer, tornar a nascer e morrer, sempre nessa caminhada em busca da evolução. Às vezes a gente esquece, né, isso. A gente não considera, não se lembra de como que é a forma natural da vida. A gente vê que as plantinhas não duram a vida toda, os animais não duram, e às vezes a gente, sendo egoísta, né, na posição de ser humano, nossa, a gente acha um absurdo que exista a morte para os humanos. Mas faz parte, gente, é o ciclo natural da vida, como eu também já disse. Somente com a morte pode ter vida. É assim que a gente vai caminhando na busca do nosso aprendizado, do nosso crescimento, em cada evolução que a gente vai ser sempre um espírito melhor. Aí tem aquelas situações: perdi um familiar muito novo, era um jovem, uma criança. Poxa, por que Deus foi tirar de mim? Ele é muito injusto, que absurdo. Não, gente, a gente não pode encarar dessa forma, porque não há injustiça em Deus e não há injustiça nas leis de Deus. A gente tem que considerar também, ainda mais, que nós temos o conhecimento da doutrina. Nós sabemos que o planejamento reencarnatório daquele nosso irmão pode ter findado naquele exato momento da sua morte. Então não cabe a gente julgar, nossa, morreu tão jovem, morreu tão cedo. A gente tem que encarar com muita resiliência, por mais difícil que seja. O ponto que a gente sempre entra num paradoxo, né, que é muito complicado para a nossa consciência às vezes, é porque imaginando a morte de uma criança, imaginando a morte de um jovem, né, que a gente sempre fala, nossa, tão cheio de vida, a gente enxerga somente naquele espírito a imagem dessa encarnação. Então a gente vai olhar sempre a criança, sempre o jovem. Mas a gente tem que considerar que naquela criança e naquele jovem há um espírito muito antigo, de muitas outras vivências. E quando a gente olha somente a criança e o jovem, vai nos parecer muito injusto. Considerando esse ser que já teve muitas existências, essa passagem um pouco mais breve em nosso modo de ver, né?
pode ser importantíssima. Pode não só ser, como com certeza é importantíssima para o seu crescimento ou muitas vezes para aqueles que ficam na Terra. A morte é sempre um aprendizado para todos que estão envolvidos nela. E como que a gente pode lidar um pouco melhor com o luto? Antes de qualquer coisa, eu acho que é importante a gente colocar que é muito necessário que a gente externalize os nossos sentimentos, que a gente não guarde para a gente, que a gente não seja tão orgulhoso em alguns momentos, falando, não, eu não vou sentir nada. Se você está sentindo, é necessário expressar isso, porque você coloca para fora. Mas cabe sempre que a gente pondere sobre como é que vamos externalizar todo esse sentimento, né? A gente tem que tentar tratar essa externalização do sentimento como algo ligado à saudade, mas não como uma revolta, como se a gente encarasse aquele Deus injusto que tirou o meu ente querido. Chico, com suas sempre brilhantes explanações, ele já nos coloca no programa Pinga Fogo. A gente já trouxe aqui em nosso podcast, no episódio número 10, o que aprendemos com Chico Xavier. A gente já trouxe alguns trechinhos desse programa. E ele falou, uma vez questionado, sobre como encarar nessa questão da morte, né? Se o choro afeta muito aqueles que já partiram. E o Chico reforça, né, que as lágrimas que refletem saudade e gratidão pelo que fora vivido faz muito bem aos desencarnados, porque eles vão se sentir amados e queridos. Entretanto, quando temos aí lágrimas de revolta e de rebeldia, isso só vai prejudicar diretamente os desencarnados e também os encarnados. Isso vai fazer mal para os dois planos, então vamos ter cuidado com isso. E aí o Livro dos Espíritos vai nos responder a questão por que afeta tanto o desencarnado, né, esse choro de revolta e de rebeldia. Questão 936. Como as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos que partiram? Resposta. O espírito é sensível à lembrança e ao pranto daqueles que amou, mas uma dor incessante e desesperada afeta-o penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Tá aí o Livro dos Espíritos, né, com essa questão, ele nos esclarece esse ponto. E aí a gente vem para mais um questionamento. Tá, mas então o que eu devo fazer, o que eu posso fazer de bom para esse ser que a gente acabou de perder? Uma palavrinha clássica, oração, a prece. Nada além disso, né? A gente sempre que puder transmitir boas energias através do nosso pensamento, através da nossa vibração, através da nossa oração, devemos fazer, porque, já dissemos em outros episódios, eles vão receber essa carga de luz, eles vão receber esses pontinhos de luz que certamente vão ajudar na caminhada espiritual de cada um deles. Tem alguma dica de como tem que ser essa oração? Não, a oração de uma forma geral ela tem que ser íntima de cada um, mas, como sugestão, tente vibrar pela caminhada espiritual desse ente querido que se foi. Tente vibrar para que ele encontre luz, que ele encontre paz, muito amor e, principalmente, aceitação sobre o novo momento que ele acaba de passar. No meio disso tudo, né, quando a gente perde um ente querido, a gente tem que tomar cuidado para não sermos egoístas muitas vezes, né? A morte ela acaba sendo um aprendizado para quem vai e para quem fica, como eu também já disse. E como que a gente não pode cair nesse perigo, nessa emboscada? Novamente, o Livro dos Espíritos, durante a sua explicação, coloca para que a gente faça uma comparação assim de como encarar a morte, né, de um ente querido, a perda de um ente querido. Ao seu lado há um amigo em situação muito penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Desta forma, ele não estará mais ao seu lado durante algum tempo, mas sempre estarão se correspondendo e a separação será apenas material. Ficariam aborrecidos com o seu afastamento, visto que é para o bem dele? Aqui o que eu falei sobre esse cuidado para não sermos egoístas, imaginando nessa situação que vai fazer o bem para essa pessoa que desencarnou, a gente vai ser muito egoísta se ficarmos, nossa, eu queria que ele ainda continuasse aqui comigo. A gente de alguma forma tem que conseguir desprender aos poucos. Mas vejam, desprender não é o mesmo de esquecer.
Essa está uma grande diferença entre essas duas palavras. Desprender é poder libertar. E esquecer estaria ligado à indiferença. E é isso que a gente não vai ter tratando de um ente querido. Assim que a gente tem um ente querido que parte para o plano espiritual, né, a gente busca logo quase que de imediato alguma comunicação, a gente tenta que esse contato não se perca. Como que a gente ainda pode ter um contato, né? É muito comum, é muito recorrente que as pessoas vão logo atrás de médiuns, de centros espíritas, procurando às vezes uma carta psicografada. E aí também já tratamos desse assunto no episódio 4 sobre psicografia, que a gente tem que considerar que nem todos os espíritos estão prontos para escrever as cartas, né? Tanto tem um tempo para que eles possam fazer isso ou não, quanto às vezes nem sempre é necessário que eles escrevam uma carta, sabe? Alguma carta que seja consoladora, porque nós podemos aprender de alguma forma sozinhos. Então não vamos ficar presos que todo mundo que vai falecer, que desencarnar, vamos receber uma carta, tá? Não é dessa forma. Qual um outro contato muito possível, muito acessível e muito mais fácil até? Nos nossos sonhos. É dessa forma que a gente pode reencontrá-los e tentar dar um abraço, tentar buscar uma mensagem agradável e que pode de alguma forma confortar o nosso coração. Então temos esses canais a princípio, pode ser que surjam outros mais adiante, tudo dependendo da nossa evolução. Praticamente fechando o nosso podcast, gostaria de deixar aqui a oração de Santo Agostinho, quando ele fala sobre a morte. Vai ser uma interpretação do Antônio Fagundes, né, do ator Antônio Fagundes, na novela Bom Sucesso, e foi muito bem feita, muito bem passada. Escuta aí. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. A vida significa tudo que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Essa mensagem por si só já é muito bonita, ainda interpretada pelo Antônio Fagundes, fica ainda mais agradável, muito mais gostosa de se ouvir. E agora sim, para concluir o episódio, vou trazer aqui um trechinho bem pequeno do livro Nosso Lar, em que André Luiz escreve, logo na sua mensagem, na abertura do livro, um pouco sobre o que seria a morte, o que seria a existência, né? Todo o nosso período da vida comparado com a existência do ser. Ele nos coloca assim: seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Este foi mais um episódio do nosso podcast Espiritismo Simples. Agradecimentos especiais à Rádio Café Music, ao estúdio da Rádio Café. Espero de coração que você tenha sido tocado de alguma forma, que possa atenuar se você tem algum sentimento, um sofrimento por alguém, tá? Que a gente consiga encarar essa morte, essa perda, de uma maneira um pouco mais leve, a partir da doutrina, que é sim consoladora. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.